Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 115 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Vamos pra cima e vai, Corinthians! Uma ótima quarta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Seguimos aí, né, com as atualizações importantes do nosso Coringão. Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem, tem o telefone no banner, tem o link na descrição que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil, né? Então, para você aproveitar aí, já entrar em contato, clicou, abre no WhatsApp, já começa ali a conversa para antecipar esse valor, né? E aí você pode fazer um investimento, comprar algo que você queira, fazer uma viagem, né? Não importa qual seja o seu objetivo financeiro, a Mais Ágil é a solução rápida e simples para você aproveitar. Bom, família, Corinthians estava de folga no domingo, na segunda-feira e ontem, né, retornaram aí ao CT Joaquim Grava em preparação para o jogo de domingo contra o Sport, né, o lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, o nosso time não pode reclamar de cansaço, de jogos em sequência, porque a gente vem de uma data FIFA. Já tivemos 2 jogos para uma semana, enfrenta o Sport, para outra semana, enfrenta o Flamengo, né? Então temos semanas aí na tranquilidade, só para treinar, só para recuperar os jogadores, né? O problema é que a nossa preparação física vem sendo uma pedra no sapato, tá? Mas enfim, atualizações rápidas, né, sobre alguns jogadores. Memphis Depay não treinou, né, então tá naquela recuperação aí do edema que ele sentiu na coxa. Rodrigo Garro tá fora também, André Carrilho fora, né, então os jogadores lesionados aí, Carrilho e Rodrigo Garro. O Memphis não treinou porque tava fazendo ali aquela recuperação, a fisioterapia. O Ranieri apareceu no campo, mas fez um trabalho específico, tá? Não treinou com os demais jogadores, tá na transição física ainda, né? Então a gente acredita que ele possa estar à disposição para o jogo de domingo. Charles tava com a chuteira, tava em campo, só que fez um trabalho com os fisioterapeutas, né? Também, mesma coisa ali do Ranieri. Tava ali, mas fez um trabalho específico. O único jogador que teve um retorno, né, daquilo que a gente vinha acompanhando foi o senhor José Martinez, que ficou fora aí da última partida por conta de um trauma que ele sofreu aí no tornozelo, mas está liberado, tá jogando ali com a mão enfaixada, né, que ele fez uma cirurgia, mas está liberado, tá treinando e deve ir para o jogo de domingo contra o Sport, tá? Então são essas as atualizações aí do elenco do Corinthians. No decorrer da semana, né, devemos ter aí o retorno do próprio Ranieri, do Charles e do Memphis para ficarem à disposição do técnico Dorival Júnior. Bom, ontem o Memphis... na verdade, no vídeo de ontem, né, eu trouxe aí uma publicação, uma matéria, né, que falava sobre o preço do aluguel do hotel que o Memphis estaria morando. E aí, já surgiram outras matérias falando que aquela suíte, né, a mais top do hotel, não era a do Memphis. E aí, já começaram, né, a buscar o real valor da suíte do Memphis, não chegaram a um valor, tá? Mas assim, aquilo que soltaram ontem de que ele paga 8 milhões por mês, né, só de aluguel, 100 milhões de reais por ano, simplesmente uma grande mentira, né? Ele mesmo falou, tem gente que ainda acredita nisso. E realmente, tá? E realmente tem muita gente que acredita nisso. De ontem para hoje, ele fez uma publicação também nas redes sociais e aí soltando os cachorros pra cima de muita gente, tá? Vou trazer aqui, ó. Muitas mentiras foram espalhadas e as campanhas contra meu nome continuam. Tudo pra quê? Tentando colocar as pessoas contra mim, tentando criar um atrito entre os torcedores e eu, tentando criar uma imagem ruim. Vou contar isso a vocês. Chegará um momento em que falarei sobre algumas coisas e esse momento será muito em breve. Estou falando diretamente com as pessoas que me envolveram em questões políticas e com as pessoas que trabalham para veículos de comunicação que não conseguem manter meu nome longe de suas bocas cheias de mentiras. Cheguei até aqui na vida porque defendo o que é certo. Estou protegido por um poder superior. Eu já vi esse filme várias vezes, desde que não decidi
desde que decidi não ser um atleta escravo e ficar com 3 dedos de altura no trabalho. Eles tentam me ferrar, mas Deus estendeu a mão sobre a minha cabeça. Continuem brincando comigo, mas o karma é real e vai atingir todos. Tome cuidado. E realmente, né, um problema que vem acontecendo e que a gente debate aqui no canal e que é sempre um assunto recorrente e que fica naquele ciclo e parece que somos inimigos. A gente fala uma coisa sobre o Memphis, aparece um monte. Ah, mas ele ganha não sei quanto. Ah, mas ele acha que ele é o dono. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Ah, mas tem que mandar ele embora logo. Ah, sempre assim. Por quê? Porque essas pessoas entenderam, né, que o Memphis é o problema do Corinthians, que ele tá ganhando milhões e milhões e milhões, e que isso, tem gente que acha que o salário dele é 6 milhões por mês. O contrato dele vazou, e tem gente que continua achando que é um valor que não existe, né, que não existe. Enfim, o ponto é, o salário dele pra mim é alto? É. As premiações são altas? São. Eu concordo com tudo isso. O contrato dele não é bom pro Corinthians. Não é. Só que o Corinthians estar com 2 bilhões de dívida, né, os problemas administrativos, problemas financeiros, não são por culpa do Memphis. E não são por culpa desse contrato. Parece que se tirar o contrato do Memphis, vai fazer assim, ó, e os problemas do Corinthians estarão resolvidos. Não estarão. Ah, mas com o valor que paga pra ele, dá pra contratar 3 jogadores mais baratos. Sim, a gente já fez isso um monte de vezes e já viu que esse tipo de jogador não resolve. A gente já teve o ataque com Léo Natel, Jonathan Cafu, Gustavo. Resolveu? Não resolveu, cara. Matheus Davó. A gente já sabe que não resolve, mas tem torcedor, né, que quer acreditar nisso, que vive nesse pé de guerra, que continua, né? E aí o Memphis trouxe outros pontos, a questão política do Corinthians, pessoas que estão envolvendo ele na questão política, e realmente está acontecendo, né? Por ele ter sido uma contratação da era Augusto Melo. Então isso repercute de forma negativa atualmente, e com as pessoas, né, de outras gestões, né, vocês sabem, renovação e transparência e tudo mais. E a própria mídia. A própria mídia. Como eu falei ontem, o pessoal colocou que ele pagava 8 milhões de aluguel ontem. Soltaram uma matéria. E tem gente que acredita, né? Agora, quais são os reais interesses, né, dessas pessoas divulgando esse tipo de informação falsa? Qual é o real interesse? Quero saber a opinião de vocês. Bom, família, ontem foi confirmado pelo próprio Corinthians a entrega de todos os documentos solicitados pelo Ministério Público. Depois de mais de uma semana, né, Corinthians? Primeiro foram lá e entregaram só as faturas do cartão de crédito. Aí o Ministério Público falou, pô, não é possível, cara. A gente já falou que não é só isso. Que a gente quer, principalmente, relatório de despesa, né, para entender o que foi gasto, o que foi reembolsado, como funciona. E aí o Corinthians divulgou a nota oficial ontem, né, falando que entregou todos os documentos, isso e aquilo. Aí eu pergunto para vocês, se ontem tinha os documentos para entregar, tava tudo certinho, como que na semana passada não tinha? Né? Como que na semana passada o Romeu Thomas Jr. abriu uma coletiva e falou que não podia entregar esse tipo de documento, que o documento é isso e aquilo e tal, porque é um documento sigiloso do Corinthians, que eles não podem entregar pro promotor, que isso, que aquilo, aí passa uma semana e entrega. É difícil de entender, cara. Ou é muito fácil, né? É 8 ou 80. Cabe aí a gente interpretar, né, de uma dessas maneiras. Bom, seguindo com algumas outras informações que trouxemos ontem, né, a gente vai descobrindo novas coisas e vai atualizando o torcedor corintiano. Sobre a denúncia, né, daquele restaurante de Guaianazes, uma denúncia aí de notas frias, está sendo investigado pelo Ministério Público. O proprietário do restaurante, o senhor Clóvis Paixão, foi chamado para depor, para prestar depoimento sobre o caso. O promotor queria entender, tal. Ele não compareceu em nenhuma das 2 datas. Foram 2 datas marcadas, ele não foi em nenhuma das 2. E como eu disse ontem, né, que ele entrou com um pedido para suspender a investigação.
entrou com um pedido para suspender, segundo ele, não fazia sentido essa investigação, de ser no Ministério Público, isso, aquilo, entrou com um pedido de habeas corpus, foi tudo negado, tá? O ministro aí do STJ negou todos os pedidos aí do dono do restaurante. E um complemento, né, disso tudo. O senhor Clóvis Paixão foi convocado como testemunha. Ele não está sendo acusado, ele não é um dos investigados, nada. Só foi convocado como testemunha. E o cara já ficou com o pé atrás e já pediu para cancelar a investigação, isso, aquilo. O sinal de alerta do promotor já fez assim, ó. Cara, por que você tá tão escaldado assim, né? Tá com medo? Você só ia vir prestar depoimento e pronto, né? E mais, ontem eu falei sobre a questão, né? Das pessoas pedirem o cancelamento da investigação, porque isso estaria manchando a imagem do Corinthians. E aí o complemento é o seguinte: sabe quem pediu isso? O próprio dono do restaurante. O dono do restaurante fez um pedido do cancelamento, né, da suspensão das investigações, porque isso iria manchar a imagem do Corinthians, estaria manchando a imagem do Corinthians. Agora eu faço uma pergunta direta para vocês. O que o dono desse restaurante tem a ver com o Corinthians? Por que ele tá defendendo o Corinthians agora com unhas e dentes? Quer cancelar a investigação para não manchar a imagem do clube, isso e aquilo? Será que foi algo dele ou será que pediram para ele fazer isso? São as dúvidas que temos, né? Mas que tá estranho, tá estranho. Uma testemunha, era para só prestar o depoimento, tá querendo resolver tudo, acabar com tudo, né? Acabar com a investigação. Ok. Outro assunto que trouxemos ontem, tivemos um complemento sobre, né, o apartamento, que seria, que o proprietário faria parte do crime organizado de São Paulo, e o apartamento foi alugado para 3 jogadores do Corinthians, em momentos diferentes, Fausto Vera, Thales Magno e Rodrigo Garro, ok? Falamos sobre isso ontem, e essa investigação começou por meio de um e-mail anônimo. Mandaram um e-mail anônimo para o promotor Cássio Concerino. 3 jogadores do Corinthians alugaram um apartamento de fulano, que faz parte do crime organizado. Então, se você puder investigar esse caso, vai ser importante. E aí ele começou, né, a investigar, a buscar situações ali. E dentro do e-mail, né, lembra que eu falei ontem? Falei, até então os jogadores do Corinthians não são culpados, são até vítimas, né? Porque, por exemplo, se ele foi na imobiliária e alugou, ele não tem o que fazer, ele foi lá, só alugou um apartamento, às vezes é uma coincidência. Agora, se teve alguém do Corinthians que indicou, aí já começa a investigação em cima dessa pessoa. E o e-mail anônimo que foi enviado para o promotor dizia que os jogadores foram lá com um ex-dirigente do Corinthians para alugar esse apartamento. Ou seja, tem alguém do Corinthians envolvido, né, nisso, segundo a denúncia. Tá? Ponto importante. Segundo a denúncia feita pelo e-mail, uma denúncia anônima. Então o promotor está investigando, deve convocar aí os atletas, vai investigar, né, a documentação desse apartamento e deve investigar também esse ex-dirigente. Não falaram o nome, tá? Não falaram o nome desse ex-dirigente, mas a denúncia aponta que um ex-dirigente do Corinthians visitou o apartamento com esses jogadores, fez o intermédio aí da negociação. E se isso for comprovado, você abre um leque ali de novas investigações para a questão realmente do crime organizado, né, paralelo ao Corinthians. Mais uma vez, isso é sobre a denúncia que foi feita, o Ministério Público está investigando. Bom, família, o senhor Osmar Stabre, né, o presidente Soneca, presidente Cochilo, que a gente vem falando aí há 3 semanas já, né, que ele está no cargo, fechando mais uma semana. De novidades importantes para o Corinthians não tivemos nada. Ele tá montando o time dele, né, montando a diretoria. Ontem ele anunciou mais 4 novos nomes. Diretor social, Fábio Francisco Carrenho. Diretor cultural, Rafael Castilho. Diretor de expansão, inovação e negócios, Herói Vicente. Adjunto de futebol de base, Fabrício José Vicentim. Esse Fabrício José Vicentim está nessa foto aqui que viralizou, né, nas redes sociais, junto do Chicão, do Claudinei Alves. Ele é o cara à esquerda ali, né, com a camisa cinza, tá? Com as mãos no bolso, o cara da esquerda. Cara,
Segundo informações, né, vi até o Luiz Fabiani publicando e tudo mais, o Fabrício Vicentim saiu bem no começo da gestão Augusto Melo. Então ele fez parte dessa foto, mas assim que começou a gestão, ele pediu para sair, falou que não concordava com as coisas que estavam acontecendo e deixou a gestão. Segundo outras entrevistas dele, ele disse que essa foto prejudicou muito ele, né? Porque ele não sabia que os outros profissionais eram daquela forma e que essa foto viralizou muito e tal. Enfim, tá? Enfim, então essa é a defesa do Fabrício nesse sentido e realmente ele ficou acho que 2 ou 3 meses só na gestão Augusto Melo e saiu. E é isso. Agora, o outro diretor, né, que eu queria falar é o de expansão, inovação e negócios, o senhor Herói Vicente. Herói Vicente, que fazia parte, né, da diretoria jurídica da gestão do William Monteiro Alves. Sim. E volta, e assume um novo cargo, e é isso. Ele fez parte aí, né, da comissão de profissionais do conselho para apoiar a área jurídica do clube. Tá aí, né? E Osmar Stabile bateu o pé que a renovação e transparência não ia voltar para o clube, que isso, que aquilo. Ainda bem que eu não acreditei, e a maioria dos torcedores, né, não acreditaram, porque assim, não tem como. Eles não conhecem outras pessoas. O jogo político é esse. Como que o Osmar Stabile teve tantos votos? Vocês acham que... E ele nem fez campanha, né? Falou que o trabalho dele ia falar por si só. O trabalho que ele não fez nada. Mas enfim. Como que acontece, né? Todo esse apoio para o Osmar Stabile. Será que são acordos de cargos? Ó, você vai ter isso, você vai ter aquilo, a gente apoia, segue esse mandato tampão e aí 2026 a gente vê? Será que foi isso que aconteceu? É a dúvida que eu tenho, né? A dúvida que os torcedores têm também. Bom, família, quero trazer para vocês aqui o Jota Assistente Financeiro, né? Uma inteligência artificial aí para você aproveitar tudo no seu WhatsApp, né? Um banco digital dentro do seu WhatsApp. Você vai poder fazer Pix aí por áudio, por texto ou por foto. Mandou uma mensagem, ó, Jota, mande um Pix de R$50 para fulano. Jota vai, envia. Tudo pelo WhatsApp. Não precisa abrir aplicativo de banco. Jota, qual é o meu saldo? Pega uma foto de um boleto. Jota, pagar esse boleto. Pronto. Tudo resolvido, tá? Você vai fazer o cadastro, tem o QR Code na tela, tem também aí o link na descrição. Entrou, fez o cadastro, vai ter o formulário aí também na descrição para vocês preencherem. Quem fizer o cadastro no Jota, preenche o formulário para concorrer a sorteios aqui no canal John do Timão. E a última novidade, família, sobre Guinegão. O Zenit, né, recebeu aí a primeira resposta do Corinthians sobre o interesse, né? O Zenit apresentou uma proposta aí de 15 milhões de euros. O Corinthians falou, ó, nesse valor a gente nem conversa. Não tem o que falar, valor muito baixo, esquece. O Zenit falou, ó, beleza, então o Corinthians quer um valor acima. O Zenit já falou que vai fazer uma nova proposta, dessa vez em 18 milhões de euros. Então vai subir ali 3 milhões de euros. Além disso, tá? Além disso, informação da Itatiaia Sport, né, com o Yuri Medeiros, o Corinthians aguarda uma proposta boa de um clube inglês. Não sabemos qual clube é, quais valores, mas tem um clube inglês de olho no Guinegão também, que deve fazer uma proposta em breve. Já falei a situação do Zenit para vocês, né? Temos que envolver a porcentagem do Yuri, importante isso para o Corinthians, e quem sabe buscar algum outro jogador, né? Ou então o Zenit pode subir esse valor aí para mais de 25 milhões de euros brincando. Brincando, para começar a conversa, para melhorar a situação. Porque nesses valores abaixo de 20 milhões, não tem o que falar. Não tem o que falar, né? Tem que até que avisar para o Zenit, ó, enquanto não chegar no valor, por exemplo, de 25 milhões de euros para cima, né, 25 mais alguma coisa, nem me liga, tá? Próxima vez que vier com uma proposta abaixo disso, vou te bloquear, sabe? Tem que dar um acelero nos caras. Claro, vou parar de te responder, a gente vai cortar contato, porque é uma palhaçada, é um desrespeito. Vamos ver, né, se o presidente Soninho vai ter essa leitura, vai ter essa perspicácia, vai ter essa inteligência na negociação envolvendo o Guinegão. Lembrando, né, que as janelas estão fechadas, eu acho que a do futebol russo ainda está aberta, se eu não me engano, mas ali são
algumas datas apertadas, né? Mas essa negociação do Guinegão seria para o fim do ano, né? Para dezembro, para janeiro. Essa virada aí de ano para 2026. Por enquanto, tivemos a primeira proposta, eles querem subir, né? A nova proposta para 18, tem um clube inglês na parada. Assim que soubermos aí alguma atualização, eu trago para vocês. Certo, família? Por hoje é isso, deixa o seu comentário, né, o que acharam aí de todas essas notícias que trouxemos, deixa o like, se inscreve, se tornem membros, cliquem no botão hype, um forte abraço e vai Corinthians!